O programa de Ação Solidária está levando muitas mensagens para você. E, claro, o quadro Saúde em Pauta não podia deixar de levar hoje para você, a naturopatia. Estou com um terapeuta naturopata, meu grande amigo Ramon, que vai bater um papo com a gente. Ele que recebeu pelos internautas, né, mensagens durante a semana e está trazendo esse tema desta semana para você. Antinutrientes, não é isso mesmo, Ramon? Seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Saúde em Pauta. E essa ciência natural, né, que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, né? Com certeza, obrigado. É um prazer estar aqui novamente e falar de um assunto que é um assunto bem importante e pouco conhecido, né? É um termo que muitas pessoas não conhecem, mas eu acho que as pessoas vão se familiarizar aí com esse termo, porque eu sempre digo que para a gente começar, né, uma boa alimentação, os bons hábitos alimentares, depende também que a gente tire aí os chamados antinutrientes. E por quê? Por uma razão muito simples. Às vezes a gente vai fazer a ingestão de nutrientes importantes para a nossa saúde, mas aí entram os antinutrientes e fazem o quê? Roubam a cena, né? Não permitem que o nosso corpo adquira aí esses nutrientes que são importantes para a nossa saúde. Então tem gente, por exemplo, que se alimenta aí, eu como muita verdura, como muita fruta, que é interessante, né? Eu sempre falo que é comida de verdade, porém, a pessoa ingerindo esses antinutrientes, acaba que o organismo não aproveita na totalidade esses alimentos saudáveis. Então, olha só, eu sempre falo, tão importante quanto introduzir itens saudáveis é a gente retirar os chamados antinutrientes. E são muitos? Na verdade, são muitos, mas tem alguns, né, esses já não é uma lista muito grande, que estão todos os dias nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, né? E não faz bem pra gente, então? Não faz, infelizmente não fazem bem. E eu falo infelizmente porque muita gente vai lamentar aí saber quais são esses antinutrientes aí. E vou explicar, claro, detalhadamente o que vai ser cada um deles. Começar pelo glúten, né? O glúten é uma substância contida em algumas plantas, como o trigo, como o centeio e a cevada. Sim. O glúten, né, por exemplo, o trigo lá do hemisfério norte, da onde ele é oriundo, né, ele não tem aí grandes quantidades de glúten. Mas quando veio para o hemisfério sul, né, que não era uma planta própria daqui da região, né, da América do Sul e outros países, ela é uma planta que sofreu com adaptação. E aí as pragas existentes aqui atacavam muito, né, prejudicando a produção do trigo, por exemplo. Então, foi mudado geneticamente e acabou aumentando muito a quantidade desse glúten, dessa substância. E com isso, primeiramente, uma observação que nós, naturopatas, sempre fazemos, a praga não comeu mais. Né? E diz que quando o bicho não come, a gente é que não deve comer mesmo, né? E aí que tá. Então, quer dizer, a quantidade de glúten que nós temos nessas plantas realmente são danosas à nossa saúde. E o glúten, ele prejudica em vários sentidos a nossa saúde, né? Dentre elas, a razão que a gente está falando sobre os antinutrientes hoje. É quando ela não permite que o nosso corpo absorva bem os nutrientes dos alimentos. Eu falo, a quantidade de glúten que a gente ingere. E claro, não fica só num produto ou no outro. São vários produtos aí que são feitos de trigo ou farinha de trigo. Na sua avaliação, qual o produto que combateria, então, esse antinutriente, no caso do glúten? Então, não tem nada para combater. O que podemos fazer é não utilizarmos. Né? Reduzir. Só reduzir não resolve? Hoje em dia não resolve. Uma prova do que eu estou falando, né? E vou falar daqui a pouco do segundo item também, antinutriente, mas, por exemplo, cada vez mais nós temos pessoas nascendo com intolerância ao glúten e também com a doença celíaca, né? Todas elas são em função aí do glúten. E cada vez mais a tendência é que a sociedade tenha mais pessoas com esses problemas. Por quê? Porque geração após geração, né, e as pessoas vão... primeiro começa na chamada incompatibilidade, porque o nosso organismo já não tem compatibilidade para fazer a digestão desses produtos. E com o passar de geração para geração, as pessoas que vão nascendo já vão nascendo com uma dificuldade maior, que muitas vezes se tornam intolerâncias ou alergias. Então, infelizmente, o que nós precisamos fazer, para não dizer, né, a eliminação total, temos que diminuir absurdamente a ingestão de glúten. Dê um exemplo para a gente. Dê um exemplo de alimentos que têm glúten em si que teríamos que reduzir, então. Na verdade, são muitos esses, né? Um exemplo básico.
O pão é um deles. Qualquer pão. Aí não escapa o pão integral, nem outro. Todos, pão, então? Todos pão. Já existem no mercado, né? Até porque já se pensa nessa questão do glúten, já existem os pães sem glúten, por exemplo. Mas o que a gente aconselha é que a gente comece a conhecer os alimentos que não possuam glúten, né? Os alimentos, alimento de verdade, como a gente prefere dizer, né? Então, tudo que leva trigo ou farinha de trigo, centeio ou cevada, teoricamente tem glúten, né? A cevada, né? A cerveja, por exemplo, em sua grande maioria, também tem glúten. Então, quer dizer, hoje no mercado, também estrategicamente, já tem marcas lançando aí a cerveja sem glúten também, né? Olha. E, claro, então a gente ter preferência por esses alimentos que não tenham glúten já é um passo para melhorarmos o quê? A nossa alimentação. Porque, como eu disse no início, não adianta a gente querer se alimentar bem, se alimentar de tudo que nos faz bem, sem retirarmos ou pelo menos diminuirmos a ingestão dos antinutrientes, e o glúten é o primeiro deles que a gente cita. Do glúten, qual o dano maior que pode causar no organismo? São vários. São Dos vários. danos, assim, Várias doenças neurodegenerativas já são atribuídas à ingestão de glúten, né? Prejudicar, por exemplo, as absorções dos nutrientes, significa que várias doenças que surgiriam por deficiência de nutrientes vão antecipar, né? Então, se a pessoa teria que ter aí uma diabetes aos 60 anos de idade, ela pode vir aos 40, 45, 50 anos por causa da ingestão do glúten. Vai interferir na hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, vai interferir aí em doenças autoimunes, e aí todas elas, né, de uma disfunção tireoidiana, né, que é uma disfunção da glândula tireoide que nós temos, né, hipotireoidismo cada vez mais crescente na sociedade, lúpus, enfim, todas as doenças autoimunes que têm crescido aí, né, a quantidade de pessoas que estão com essas doenças, já pode ter uma contribuição da ingestão de glúten, por exemplo. Não só do glúten, mas também dos outros antinutrientes. Isso chamou a atenção, né? Então, redução, então, para iniciar, então, pelo menos a redução mesmo drástica e procurar o que não tem glúten. Exatamente. Agora, por exemplo, falando aí, como eu citei o pão, né, vou citar outros produtos que normalmente encontramos nas padarias que não tem glúten, né? Então, o que é feito de fubá, de polvilho, de farinha de milho, de fubá de canjica, né, esses produtos, teoricamente, não tem glúten. Claro que um produtor ou outro pode estar incluindo numa dessas receitas farinha de trigo, mas quando não incluem, né, repito, polvilho, fubá, farinha de milho, farinha de tapioca, nada disso, farinha de mandioca, nada disso tem glúten. É saudável. Originalmente, então, preferia. Então, por exemplo, o nosso tradicional pão de queijo não tem glúten. Né? Beleza, então. Já fica uma opção aí, né, dos mais comuns, né? A broa de fubá de canjica da receita original, né, não tem glúten. É que algumas pessoas já utilizam aí da farinha de trigo para colocar na broa de fubá de canjica, mas da receita original não tem glúten. Não tem glúten. Broa de fubá, bolo de farinha de milho, não tem glúten. Também é uma outra opção aí. Biscoito de polvilho, também não tem glúten. Então, desses mais comuns... Mas o pão, então, só Jesus, então redução mesmo. Na verdade, a gente já começar a tomar consciência disso e ir mudando, migrando aos poucos, né? Porque, realmente, eu sempre disse, né? Como os outros antinutrientes que eu vou citar, se alguém ainda não disse, diminua ou tire da sua vida, alguém ainda vai dizer, né? Algum profissional da saúde deve dizer para você isso. Olha, gente, está no rodapé o contato, as redes sociais do Ramon, para você entrar lá e essas dúvidas todas, com certeza, está lá no canal do Ramon de Assis, tá bom? Pode continuar, vamos lá. Maravilha. E, então, primeiro tomar consciência do glúten, como a gente citou. O segundo, o antinutriente. Esse talvez choque mais as pessoas, né, do que o pão já foi o próprio glúten. Já é um choque, né? Mas é o leite. Né? O leite, né, se nós observamos, a naturopatia, né, quando a gente está na nossa formação acadêmica, a gente aprende a olhar a natureza e se inspirar nela. E se a gente observa na natureza, né, não existe nenhum animal mamífero que continua tomando leite depois da sua primeira infância. É mesmo. E por qual razão? Quando nós, por exemplo, passamos da primeira infância, nós humanos, a partir de 2 anos de idade, começamos a perder a quantidade de uma enzima que digere o leite, ou a lactose. E essa enzima chama lactase. Então, naturalmente, nós vamos perdendo isso. Algumas crianças, depois dos 2 anos, perdem muito dessa lactase. E outras crianças vão demorar um pouco mais.
vão até na juventude aí com uma quantidade considerável. Mas o fato é que a gente diminui a quantidade de produção dessa enzima, o que vai dificultar o nosso organismo a digerir o leite e seus derivados, obviamente. Sim. Só que o leite acaba sendo mais danoso por ter aí quantidades maiores de lactose. Então, a gente sempre dá o exemplo do bezerro, né? Uhum. Quando o bezerro desmama, vira aí o garrote, ele não toma mais leite, né? A dieta dele é uma dieta à base de verduras, né? Por assim dizer, que é aí o capim, né? E tudo mais. Então é para a gente entender essa natureza. E mais, tiveram pesquisas recentes de grandes universidades que tentaram dar leite para os garrotes depois que desmamaram, e eles adoeceram profundamente. E um queijinho pode? Então, aí vai muito da quantidade. Eu sempre digo que quando a gente sai do leite in natura, quando eu digo in natura, eu digo leite puro, eu digo também do leite com achocolatado, sim, também digo do leite com café. Então é o leite mesmo, a bebida leite de alguma forma. Agora, os produtos do leite já perdem muito a lactose, o que diminui bastante os malefícios que o leite traz. Não acabam, porque o leite brasileiro, por exemplo, não é só a lactose que nos faz mal, tem também a caseína, que é um outro produto desse leite. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que os produtos do leite fazem bem, e nem disse que as outras farinhas, que não sejam a de trigo, que fazem bem também, mas elas fazem menos mal, por não ter contido esses antinutrientes. No caso do glúten, né, que tem na farinha de trigo, e também da lactose que tem no leite. Mas os produtos do leite já fazem menos mal, por assim dizer, e controladamente, moderadamente, é possível a gente estar convivendo com eles, né? Ok. E o terceiro antinutriente que a gente cita é o açúcar. E a turma gosta. Curiosamente, o açúcar não escapa né? Tem gente que fala, então tá, eu vou tirar o açúcar, o que eu ponho no lugar? Eu respondo, nada, porque infelizmente eu gosto do açúcar. Nós não temos. Tem soluções menos maléficas à nossa saúde, né? Hoje tem alguns tipos de açúcares que são menos danosos à nossa saúde, mas o açúcar, para ter ideia, Geraldinho, recentemente foram feitas pesquisas acerca da frutose, que é o açúcar das frutas, né? Tida como natural, tida como saudável até. E, no entanto, este açúcar isolado da própria fruta, né? Que teve uma época que estava se produzindo muito aí o açúcar mesmo, os grãozinhos feitos da frutose, que é o açúcar de frutas. Ele é um veneno para a nossa saúde. É um veneno. Então, a fruta, para não nos fazer mal, é preciso ser ingerida na totalidade, para se ter uma ideia. Então, quando a gente vai... se a gente manga saborosa e tal. Comer uma fruta é saudável. Por quê? Porque as fibras contidas nas frutas, nesses alimentos, as fibras solúveis e insolúveis, ajudam a minimizar o impacto que o açúcar nos causa. Então, quer dizer, é um produto... que a gente tem que tomar cuidado, o açúcar isolado, porque ele nos faz mal. Não é só, eu não estou falando só para o diabético, estou falando para qualquer pessoa. E esses antinutrientes que eu citei até agora, todos eles são o quê? Pró-inflamatórios. Então, toda doença que a pessoa possa vir a ter, doença inflamatória, dores nas juntas, né? As dores articulares, eu tenho gastrites, falou que é IT, né? Que é inflamação, pode ter uma contribuição grande destes antinutrientes que, além de roubarem aí a cena dos nossos bons alimentos, eles ainda colaboram para serem pró-inflamatórios no nosso Redução, corpo. Então, aí tem que reduzir mesmo, Ou tirar, eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo, na verdade, é a conscientização. Nós entendemos que isso é real. Daí, o que a gente está dizendo aqui, a gente tem um cuidado de trazer tudo como dados científicos, né? Ótimo. Isso está escancarado nas grandes universidades do mundo afora. Qualquer um que pesquisar aí rapidinho vai ver que o que a gente está falando aqui nem é tão novidade, mas né, já é sabido por aí. A gente precisa de colocar em prática. E mudando. Então, quer dizer, o primeiro passo é a conscientização, o segundo passo é diminuir, né? E ir migrando aí para os alimentos que são menos prejudiciais ou os que são saudáveis, né? Daqui a pouco eu posso dar algumas dicas bem saudáveis para as pessoas.
E O açúcar, por exemplo. O açúcar, o adoçante, ele substitui ou não? Não, né? Então, não, né? Tá vendo? Na verdade, o açúcar tem seus problemas, o adoçante tem outros problemas. Aí, né? só Jesus. Então, realmente, difícil, né? como eu falo, não tem. Como me perguntam sempre, o que substitui o açúcar? Eu digo nada, porque nada mesmo. É né? só redução mesmo. No caso do açúcar, é tentarmos. Quem já não gosta muito, né? Em casa, a vantagem, por exemplo, da minha esposa, que já não gosta de nada doce, foi facílimo aí de tirar o açúcar da vida dela. Eu adoro, gente. Um docinho. Agora, eu também sempre fui Meu doceiro. pai. Sempre fui chamado de formiga doceira, né? Por quê? Porque gosto também de doce, do sabor doce. Mas, mesmo assim, fiz questão de tirar aí esse doce, só doces mesmo das frutas, né? Alguns doces que a gente pode incluir em algumas receitas, como a banana, que acaba dando uma adocicada, né? Nos preparados, uma canela, uva passa, né? Sendo integrais, eles têm aí sua importância. E por último, né, dos mais comuns antinutrientes na nossa vida é o sal refinado. Ótimo. A gente já falou dessa informação no passado. Também. Então, o sal refinado, né? Por que refinou-se o sal? Quando descobriu que o sal salgava, temperava os nossos alimentos, né? Opa, que interessante. Aí os cientistas perceberam que dos muitos minerais que o sal contém, né, da costa brasileira, por exemplo, o sal sai de lá com mais de 70 minerais. E digo mais, esses minerais são extremamente importantes para a nossa saúde. Precisamos muito desses minerais. O que foi feito? Descobriu-se que os minerais que salgavam propriamente, né, que davam ali o sabor salgado, eram dois só. Era o cloro e o sódio. Portanto, o nosso sal refinado chama-se cloreto de sódio. Só que esse sal refinado traz muitos malefícios para a nossa saúde. O que substitui? Aí é fácil. É o único que eu brinco que é substituível. Né? Meu Deus, sem sal é ruim demais. Aí é só utilizarmos de qualquer sal integral. Tá. O que significa o sal integral? A gente não vai achar dessa forma aí na tem um saborzinho assim, igual, se aproxima? Tem, não, é normal, né? Ninguém vai modificar aí. Claro que tem que fazer uma compensação, porque o sal refinado, o cloreto de sódio, ele salga mais do que os sais integrais, mas dá para fazer uma compensação aí interessante. Então, o que é um sal integral? É o sal que preserva os seus minerais. Né? Eu sempre brinco que muitas pessoas da roça sabem que tem que colocar no coxo o sal integral ou sal mineral para o gado ser saudável. Olha que curiosidade. E nós não estamos usando. Nós não estamos usando. Olha, então, temos que usar os sais integrais. Dentre eles, nós temos aí o chamado sal marinho, que a gente encontra em qualquer prateleira de supermercado. Esse é integral? Esse é integral, é um deles, né? Tem o sal de ervas, tem o sal rosa do Himalaia. Vou começar a usar isso. Sal negro do Himalaia, todos eles são sais integrais. E tem outros sais também que podem ser utilizados, desde que sejam integrais. Então nos mercados, todos os mercados têm isso? Tem, aí é fácil de achar e é fácil de substituir. Desses 4 primeiros antinutrientes que a gente cita, o único que tem substituição é realmente o sal, os outros não. O caminho mesmo é a eliminação, a redução, né? A redução como um caminho intermediário, mas o ideal mesmo é que a gente retire tudo isso da nossa vida. E fechar com outro antinutriente que não é tão popular como esses que eu citei, que são as gorduras hidrogenadas ou as gorduras processadas, né? Que normalmente estão presentes nos produtos alimentícios, né? Porque existe uma grande diferença entre produto alimentício e alimento de verdade. O alimento de verdade é aquele que vem da terra, vem da árvore, vem da natureza, daquele jeitinho que no máximo a gente tem que fazer é descascar e comer. Sim. E os produtos alimentícios são aqueles que normalmente vêm em embalagens colocadas por nós humanos, né? Então, quer dizer, sofreu a intervenção do homem, vai ter aí aditivos que vão ser danosos à nossa saúde. Dentre esses aditivos, essas gorduras que não são nada saudáveis para a gente. Então, quer dizer, aí realmente é uma questão de evitar o máximo possível e preferir gorduras saudáveis, como óleo de coco, né, para preparar os nossos alimentos. Tem dele, inclusive, com cheiro e sabor e sem cheiro e sem sabor. A manteiga clarificada ou manteiga ghee, que é a manteiga sem lactose, que é uma outra boa proposta. Também temos aí o azeite, que alguns tipos de alimentos podem ser utilizado, e o óleo do bagaço de azeitona, que é uma outra boa alternativa para melhorarmos a nossa saúde. Então, antes de incluirmos bons itens, retirarmos esses antinutrientes é muito importante. Tudo bem, pessoal. Todas essas mensagens, essas dicas que o Ramon
nos falou que agora está no nosso canal do YouTube, no programa Geração Solidária. Você acessa lá, você pode assistir esse programa mais de uma vez e anotar uma nota lá e tal, e começar a cuidar da sua saúde de verdade, porque eu vou fazer umas mudanças aí, precisa realmente. Bom, quero te agradecer muito, Ramon, obrigado mesmo, e você contribui muito em Geração Solidária, viu? Com suas mensagens, suas dicas aí na naturopatia, tá? Te agradeço também, é uma honra estar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, né? E sempre trazendo essas mensagens naturais para a população. E está no rodapé, as redes sociais do Ramon, né, o canal também do YouTube, enfim. Acessa lá, gente, dá um like lá, valeu? E nós vamos construir Geração Solidária com saúde em pauta e a naturopatia fazendo o seu papel para ajudar a sociedade, nos ajudar a ter uma vida saudável.